A paz do Senhor, igreja. Amém. Ao amado da nossa alma seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Sem Jesus eu não teria conhecido a pastora Liliane. Não estaria hoje aqui neste culto de gratidão, celebrando a Deus pelo aniversário desta princesa do eterno. Gratidão, pastor França, pela generosidade sempre, por esse convite que tanto nos abençoa. Estar na Delibertas neste domingo é extremamente balsâmico. Aos domingos normalmente estamos na nossa igreja local, mas um convite da pastora Liliane é outra coisa, não é verdade? Então Eliomar seguiu para o Rio, de São Paulo, e eu vim de São Paulo para cá com a Maria para participar desta noite de celebração aqui. Quanta coisa boa já ouvimos, e esta humanidade da pastora Liliane sendo celebrada, sendo honrada, ela nos enriquece e acrescenta muito em nossa vida. Em dias em que homens querem se parecer com deuses, Deus se fez homem e habitou entre nós. Então a revelação da humanidade de um escolhido, como se fez hoje aqui, é algo que nos abençoa, nos edifica, nos motiva. A pastora Liliane, que o eterno Deus lhe guarde, lhe dê a bênção da longevidade, porque da beleza ele já deu, tá bom? Querida igreja, eu quero compartilhar com vocês, depois de perguntar um pouco ao Senhor, não é? Sobre esta noite, eu quero caminhar até o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Falo da minha alegria de reencontrar a Kemily e o Gabriel, e agora pais, né? Celebrando esta bênção tão preciosa que esta família no Senhor está recebendo. Deus continue abençoando muitíssimo vocês. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Pastor, como é o costume, a igreja levanta. O texto sagrado, a partir do versículo de número 46, nos diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos de uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você pode, quer, levante uma das suas mãos. Eu quero orar com esta santa igreja agora, agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai, bendito seja o teu nome. Tu és Deus e estás acima dos céus e da terra e reina para sempre. Acabamos de ler a tua palavra. A tua palavra permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales. E por causa da tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Consegue misturar glória e aleluia no meio destas palmas? Graças a Deus. Querida igreja, nós estamos diante da última semana ministerial de Jesus, antes da semana da paixão. Jesus esteve algumas vezes em Jericó. Entretanto, esta é a última vez que Jesus vai atravessar por aquela cidade, por aquela estrada, antes da sua morte. Há alguns momentos atrás do ponto em que lemos o texto, Jesus estava
diante de um moço que voluntariamente o procurou. Este moço, ele é apresentado na epígrafe do texto como o jovem rico. Ninguém o convidou, mas ele se aproximou. É possível que a esta altura do ministério de Jesus, já obviamente no terceiro ano do seu ministério, aqui, antes um pouco deste encontro na estrada de Jericó, Jesus já está extremamente reconhecido, afamado, admirado, aplaudido e perseguido. Esse moço poderia ter procurado Jesus na sua primeira semana ministerial, quando Jesus, por exemplo, recrutou os seus primeiros 2, 3 discípulos. Este jovem rico, conhecedor da Torá, seguidor e cumpridor, segundo ele, dos mandamentos, poderia ter encontrado com Jesus no segundo ano do seu ministério e experimentado uma série de milagres e de experiências maravilhosas no ministério de Jesus. Mas infelizmente, ele não encontrou Jesus na primeira semana, não encontrou Jesus no primeiro ano, não encontrou Jesus no segundo ano, não encontrou Jesus no início do terceiro ano, mas encontrou Jesus em tempo oportuno de tornar-se seu discípulo. Eu não estou dizendo apóstolo, ainda que não vejo problema algum em que este, se tivesse permanecido, pudesse estar, por exemplo, no lugar de Matias ali em Atos dos Apóstolos. Mas o que eu quero dizer a esta santa igreja é que algumas vezes olhamos para o nosso nascimento, para a nossa vida, para a nossa caminhada e sentimos a seguinte inquietação: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu olho para a vida de um homem que se aproxima de Jesus em busca do discipulado, mas que já havia perdido as bodas de Canaã. Já havia perdido a bênção no monte da transfiguração. Já havia perdido a libertação do lunático. Já havia perdido a cura da mulher com fluxo de sangue. Já havia perdido a cura do homem que estava junto ao alpendre no tanque em Betesda, mas que ainda poderia gozar de capítulos grandiosos com Jesus até o momento da sua crucificação. Eu vim dizer a esta igreja neste domingo que o que vivemos na nossa infância nos marcou. Sem a presença de Jesus, não há o que ser feito no sentido de retornarmos ao passado para cantarmos no coro infantil da igreja. O que perdemos na nossa adolescência, não há possibilidade de retornarmos e estarmos naqueles retiros espirituais da década de 80, 90, recebendo o fogo do Espírito Santo. O que perdemos na nossa vida não nos permite a experiência de participar dos primeiros cultos da AD Libertas, ao lado do pastor e da pastora. Mas uma coisa eu sei: no capítulo que você está na sua vida, você tem a oportunidade de ingressar no ministério de Jesus, para começar a viver coisas que você nunca viveu até aqui. Neste domingo eu falo a pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Neste domingo eu falo a pessoas que estão afastadas, desigrejadas e paradas. Neste domingo eu falo a crentes que estão assentados nesta cadeira, mas que ainda não viveram as principais experiências que podem viver a partir de hoje, nos anos que restam da nossa peregrinação terrena. Esse homem atravessa a vida de Jesus
e ainda há tempo de ser um discípulo, mas infelizmente ele deixa a sua oportunidade passar. Diante da celebração da vida da pastora Liliane, o Espírito nos propõe uma reflexão esta noite. Deixaremos a nossa vida passar em branco? Ou como se faz em um coletivo, vamos sinalizar para o ônibus ministerial de Jesus esta noite. E não importa quantos quilômetros a igreja esteja da chegada final em Jerusalém, eu posso ingressar no ministério de Jesus hoje ainda. Não vou viver o que os meus pais viveram, não vou viver o que Billy Graham viveu, não vou viver o que Jimmy Swaggart viveu, não vou viver o que Paulo Leivas Macalão viveu, não vou viver o que Frida Wingler viveu, mas vou viver o que Deus tem para o ano de 2026 no Brasil. Se você está feliz e nem está com fome ainda neste domingo, se ajeite na cadeirinha cinza e dá um recado para alguém. O ônibus ministerial de Jesus está passando aqui esta noite. Um jovem pobre procurou Jesus, não um jovem rico. Um jovem que desconhecia os mandamentos procurou Jesus, não um jovem que conhecia os mandamentos. Um jovem antirreligioso, ateu, cético, não. Um jovem cumpridor da Torá, mas que infelizmente, quando foi desafiado na área que governava a sua vida, a saber, os bens que ele possuía, perdeu a oportunidade de marcar a história da sua vida, entrando na história do maior evangelista, do maior pregador, do maior profeta, do maior intercessor, do maior remidor, do maior pastor, do maior governador, do maior rei de todos os tempos. Aleluia! Jesus segue intacto. Enquanto líder cristã, eu observo a vida de Jesus no aspecto das rejeições que ele sofre ao longo do caminho, a capacidade que ele tem de seguir intacto. Você não pode se permitir ser fragmentado a cada partida de pessoas que não entendem a grandeza de estar ao seu lado fazendo o que Deus lhe confiou. Estou falando a líderes neste momento. Você não pode desconjuntar-se, quebrar-se a cada porta fechada diante do teu rosto, a cada pessoa que não considera, não entende, não pressupõe o valor do que Deus está fazendo nesse tempo. Jesus seguiu inteiro. Não podemos ser uma liderança fragmentada a cada rebelião, a cada rebeldia, a cada deslealdade, a cada traição, e no final da história chegar um caco de homem, um caco de mulher, um caco de pastor, um caco de diretor, um caco de coordenador. Não, nós vamos chegar intactos, vamos chegar inteiros. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser soltar, solta. Nós vamos chegar. Saltar, eu quis dizer, do ônibus. Jesus inteirinho continua a sua jornada, com 12 discípulos, uma multidão que o segue, e uma vaga pulsante ali entre eles, porque dentro de pouquíssimo tempo, Judas vai fazer o que está proposto que ele faça desde o início. Jesus segue. Quando de repente o texto sagrado nos leva a uma altura em que Jesus já passou pelo jovem rico. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição, afinal já está entrando na semana da paixão. Jesus ouve o pedido de Tiago e de João. E então a Bíblia diz que eles estão chegando em Jericó. O texto que lemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 10, se repete também em Mateus 20 e em Lucas 18. Os relatos dos evangelhos sinópticos trazem suas diferenças e a igreja primitiva não tentou harmonizar essa história. E isso é uma das provas da veracidade da história bíblica. Todos os homens que têm capacidade de manusear, manipular um texto que possa
divergir em algum detalhe, se quiser apresentar-se como um texto humanamente perfeito, quem o manipula faz as correções necessárias para que assim seja apresentado. A igreja primitiva não toca no texto. As pequenas diferenças que aparecem entre a narrativa do Evangelho de Jesus não é retocada pela igreja primitiva. Isso fala de um nível de maturidade nas nossas relações espirituais e ministeriais, aonde consigamos entender que o corpo se completa sem a necessidade que hajam pequenas cirurgias para que nós caibamos perfeitamente uns nos outros. Existem pessoas que não conseguem desenvolver-se na fé em um ambiente espiritual saudável como este, porque ele está procurando uma igreja que seja como um quebra-cabeça, aonde ele se encaixe perfeitamente. Igrejas não são quebra-cabeças. Igrejas não são roupas compradas e confeccionadas à medida do nosso corpo. Jesus falou sobre enxertar. Estar no corpo é também permitir-se ser enxertado. Eu não estou aqui para concordar com tudo e nem para discordar de nada. Eu estou aqui porque sou parte do corpo de Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. E se houver alguma distensão, se houver alguma legião, se houver alguma coisa que perfeitamente não esteja, nada que o processo fisioterapêutico pela palavra não seja capaz de ajeitar, de arrumar. Se tiver alguém muito simpático perto de você, não mexa com quem não é simpático domingo, que é perigoso. Mas se tiver uma pessoa muito simpática, diga a ela: fique aqui, porque aqui é o seu lugar. Jesus vai tratar você. Eu estou procurando uma igreja que cante hinos modernos, mas eu não posso cantar hinos modernos e sentar em cadeiras. Eu quero uma igreja que tenha hinos modernos e bancos. Aí o outro diz: não, eu quero os bancos, mas eu quero uma salinha para crianças. Aí o outro diz: não, na minha cultura a criança senta do lado aonde eu sento, mas tem que ter um café confortável. Aí o outro diz: não, eu gosto daquela cantina antiga, bastante pastel. O outro diz: não, mas sem ar-condicionado eu não fico. É por isso que você está de encaixe em encaixe. É por isso que você está como uma peça desbotada procurando um lugar. Mas esta noite não tem quebra-cabeças. Esta noite é corpo. Jesus tinha uma multidão com ele, mas o versículo 46 diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu. No 3, diga bem alto junto comigo: Bartimeu. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Veja as palavras e substantivos que aparecem no plural: discípulos. E ainda um coletivo: multidão. E a seguir um nome próprio no singular: Bartimeu. Eu volto e digo: Jesus tinha um plural: discípulos. Jesus tinha um substantivo coletivo: multidão. Entretanto, a atenção de Jesus agora será dada a um indivíduo que no singular é apresentado como Bartimeu, o cego filho de Timeu. Com isso eu estou dizendo que Jesus tinha uma multidão, mas que vai voltar a atenção para uma pessoa. A multidão pode embebedar-nos e roubar-nos o senso da importância de um indivíduo. Eu quero glorificar a Deus porque esta igreja está hiperlotada neste domingo. Quisera Deus dar a esta igreja um templo, um espaço para celebrações ainda maior e que fique cada vez mais lotado. Quando os discípulos pregaram pela primeira vez, 3.000 almas se converteram. A igreja é poderosa e é dinâmica. Mas eu quero dizer para vocês que a principal reunião de Jesus com os seus discípulos, tinham 12. E um ele convidou para sair e fazer o que tinha que fazer de uma vez. Eu quero relembrar a você que no comissionamento só tinham 10. E Jesus atravessou a sala onde eles estavam. Eu não sei se Jesus tinha a chave, se Jesus abriu a porta ou se Jesus atravessou a parede. Mas apareceu no meio e disse: paz seja convosco. Assim como
eu envio a vós. E gostando ou não, os conservadores, ele fez assim, soprou e disse, recebei o Espírito. Aí Jesus tem uma reunião na sua ascensão, 500 pessoas o veem subir. Ele orienta para que permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Cenáculo, domingo de manhã, 120 pessoas. Cuidemos para que não fiquemos megalomaníacos. Cuidemos para que não passemos a valorizar os números em detrimento dos indivíduos. Cuidemos para acreditar que culto com 30 pessoas não veio ninguém. Você não sabe o que é ninguém. Cuide para você não desistir de uma missão que foi confiada a você pelos seus pastores, porque lá não dá gente, lá não dá gente, lá não dá gente. Substituímos por lá não dá visibilidade, substituímos por lá não dá glamour, substituímos por lá não dá boas fotos, substituímos por lá não me coloca em evidência e não amasseia ou massageia o meu orgulho. Jesus tem discípulos, tem uma multidão, mas quando um homem só grita, eu não sei se você veio ouvir o Evangelho esta noite, mas com a ajuda do Espírito Santo você vai ouvir o Evangelho esta noite. Uma pessoa, uma vida, uma pessoa, uma vida. Faz Jesus parar, faz Jesus parar, faz Jesus parar, faz Jesus parar. Ele é cego. E ele ouviu que Jesus de Nazaré ia passar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. E ouvindo que era Jesus de aquele homem que está ali na estrada das palmeiras em Jericó. Uma estrada construída para que ornamentalmente pudesse receber Herodes e sua casa quando atravessassem por ali. Um lugar para pessoas importantes trafegarem e pessoas à margem observarem. Mas quando Jesus está passando, as coisas são invertidas de modo imediato. Não é gente importante passando, gente sofrendo observando. É gente importante passando e gente sofrendo, sendo transformada pelo poder de Deus. Olhe para mim. Ele ouviu que quem estava passando era Jesus de Nazaré. No 3 a gente pode dizer bem alto, Jesus de Nazaré. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus de Nazaré. Exatamente, Jesus de Nazaré. Bom, ele poderia ouvir que Jesus de Belém estava passando, a cidade do grande rei, aonde Jesus nasceu. Ele poderia ouvir que Jesus de Cafarnaum está passando, onde possivelmente, segundo o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo número 2, Jesus morava. Ele poderia ouvir que Jesus, o mestre, estava passando, porque Jesus era mestre. Mas ele ouviu que quem estava passando por ali era Jesus de Eu quero lhe fazer entender porque existem dados sobre a sua história que não podem se perder. Você vai perceber que enquanto a pastora Liliane estava aqui, exaltando os feitos do Senhor, ela narra de forma rápida, precisa, mas com muita sensibilidade. Um tempo de sua vida em que ela precisava que sua mãe estivesse com seus filhos, para que ela pudesse de alguma maneira trazer o sustento, trazer algo que pudesse ali cuidar, abençoar sua casa, sua família. Alguém poderia dizer, minha pastora tão bonita, tão chique, tão elegante, nem deveria lembrar que foi pobre. As pessoas não dizem, mas pensam. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Por que esses dados da nossa história não podem se perder? Não devem se perder. E eu não estou falando só de condição socioeconômica. Estou dizendo especialmente daquelas mazelas profundas, dos lugares terríveis, onde muitos de nós atravessamos. E eu não falo só de uma vida de pecado, mas de uma vida de dor. Uma vida desajustada, uma vida onde Satanás, de alguma maneira, pôde ali malhar alguém como um trigo. Esses dados não podem se perder.
Primeiro, não podem se perder porque glorificam a Deus. E segundo, não podem perder porque esses dados, de alguma maneira, criam identificações com pessoas que estão em situação semelhante à que nós vivemos. Quem passava por ali, uma vez ou outra, no caminho das palmeiras para a sua casa de inverno, era Herodes e sua família. Ninguém vai olhar para um homem potentoso, orgulhoso, e encontrar identificação. A igreja não para de salvar vidas através da pregação do evangelho quando nós enriquecemos. A igreja não para de alcançar pessoas quando os nossos filhos acessam as universidades, ou quando conseguimos comprar uma casa própria ou usar um carro melhor. A igreja perde sua capacidade de acessar pessoas quando escondemos os dados de restauração da nossa vida, criando a falsa ideia de um mundo perfeito, onde as coisas funcionam perfeitamente. Quem está passando ali é Jesus de Nazaré. Eu vim dizer na AD Libertas neste domingo 7 de junho de 2026 que quem está passando aqui hoje é Jesus de Nazaré. Nazaré, tão desprezada, é elemento importante na referência messiânica sobre Jesus. Nazaré é uma referência messiânica sobre Jesus. E o que isso tem a ver com nós outros? Eu vou lhe entregar uma palavra, receba. Da sua história, nada se perde. E no fundo, tudo glorifica a Deus. Até o que alguém pensa que lhe envergonhará, exaltará o nome do Senhor. Os falsos piedosos gostam de dizer assim: eu sei quem é ela. Os falsos piedosos gostam de dizer assim: eu sei quem é ele, eu conheço de outros tempos. Que bom, isso é excelente. Então quer dizer que tenhamos testemunhas aqui que nos conhecem de outros tempos, de tempos que Satanás nos aprisionou, de tempos em que a dor nos marcou, tempos que a sociedade desacreditou, tempo que a nossa família perdeu o ânimo sobre nós, porque não via expectativas. Ora, se alguém se levanta para dizer: ela está aí posando de santinha, essa pregadora, mas eu sei bem, esse pastor está aí posando de santinho, mas eu sei bem, nós estamos felizes porque você sabe bem que Jesus nos encontrou, nos lavou, nos santificou, nos regenerou, nos batizou no Espírito Santo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, tudo se faz assim, começado. E ele começou a clamar dizendo, não era um clamor sem conteúdo. Começou a clamar dizendo, não era um clamor sem conteúdo. Meus irmãos, a nossa euforia não comunica muita coisa a Jesus. Nós precisamos dizer. Infelizmente, vivemos dias de reuniões com muito grito e pouca oração. Oração diz, oração comunica. Olha esse irmãozinho que está sentado do meu lado, mas ele é tão frio. Ele é frio, é muito frio. Por que ele é frio? Ele é frio porque na hora de fazer ru-ru, ele não faz. Mas de repente a gente está dizendo ru-ru aqui. Mas tem uns 10 dias que no altar da oração, Jesus não nos encontra mais. Este homem clamava e dizia, preencha este culto com palavras que Jesus possa ouvir.
Eu não disse apenas ouvir pelo ato de ter audição, mas de ter atenção ao que estamos clamando. E aquele homem começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala sobre oração e fervor. Oração e fervor. Clamar é bradar em alta voz. Oração e fervor. Mas a Bíblia também fala sobre oração e vigilância. Vigiai e orai. A Bíblia também fala de oração e ações de graças. Então, quando entramos aqui, não é só para dizer eu quero, mas é para também dizer: Jesus, muito obrigada, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo. Eu estou chamando os filhos da luz agora para levantar as duas mãos lá em cima. E se você tem uma palavra de gratidão para entregar a Jesus, entregue. Diga alguma coisa, diga alguma coisa, diga alguma coisa. Perceba, não é fácil, não é fácil. A gente pensa, vou dizer o que agora? Diga que Ele é bom, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é poderoso. Este homem dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. William Sleeper diz que da enfermidade ele irá para a saúde, da necessidade ele irá para a riqueza. Esta noite nós vamos transicionar da doença para a saúde, da escassez para a provisão, enquanto clamamos por Ele. E eu ouvi durante muito tempo e também li assim superficialmente que a multidão, que as pessoas e tal diziam: pare de clamar. Bom, eu quero lhe fazer entender que o que está acontecendo ali é uma questão que está ligada à política daqueles dias. Jerusalém estava sob o governo de Roma. Roma não tinha problemas em que as pessoas seguissem os profetas, os mestres, os filósofos, se reunissem nas ruas. É até um princípio da cultura judaica isso. O proverbista disse: anda com o sábio, tu te tornarás mais sábio ainda, o companheiro do tolo, esse será afligido. Tem alguém ensinando, vamos lá ouvir. Tem alguém pregando, vamos lá ouvir. Era um movimento normal. Roma só tinha um cuidado: as pessoas que caminhassem com filósofos, profetas, mestres, doutores pelas ruas para aprender o que quer que seja, não podiam gritar, não podiam fazer barulho. Eles temiam que a partir dos gritos, dos barulhos, houvesse uma revolução. E eles não queriam uma revolução. Então você não grita para não parecer que você está criando uma revolução. A Bíblia diz que algumas pessoas vão dizer para esse homem para que ele se cale. E eu entendo perfeitamente que dentro dessa construção, não é, política daquele tempo social, essas pessoas não querem que ele seja confundido com um revolucionário, nem que aquele ato ali de louvor, de culto, possa ser compreendido assim. Mas antes de mais nada, eu preciso fazer você entender que não foram todos, foram muitos. Versículo de número 48 do texto principal que li diz assim: e muitos o repreendiam. Por favor, não esqueça isso. Muitos o repreendiam. Eu disse o quê? Muitos. Eu disse muitos. Eu não disse todos. Sinceramente, eu nunca havia me atentado para isso, até o momento em que estava estudando por mais uma vez esse texto. Muitos, mas não todos. E é você quem vai decidir para quem você vai olhar no momento em que você deseja se posicionar para um clamor mais intenso. Muitos vão dizer pare, muitos vão questionar suas reações, muitos vão achar você exagerado, exasperado, fanático, mas ou a gente olha para quem ainda está com a gente, ou a gente fecha os olhos e não olha para ninguém. Agora olhar para quem quer lhe parar. Eu disse muitos, mas preciso reconsiderar uma questão importante. Bartimeu é cego, Bartimeu é mendigo. Não se compara a condição do cego em linhas gerais na nossa sociedade hoje. Ele está à margem, ele não tem lugar, ele não tem possibilidade. Então quando ele se vê diante de uma chance, o que ele faz? Ele clama. E nesta hora o que nós esperamos? Solidariedade. Esta hora o que nós esperamos? Que pessoas aplaudam e digam: isso Bartimeu, isso Bartimeu. Mas eu anotei algo importante dizer a vocês: cuidado,
Porque pessoas com emoções indisciplinadas podem fazer coisas cruéis. Se você vê alguém que está necessitado de um milagre clamando, o ideal é que você ajude-o no clamor. Mas estamos vivendo dias em que pessoas estão com as suas emoções completamente indisciplinadas. E com isso, muitas estão caminhando por um caminho de crueldade. O texto diz que esse grupo dizia para que ele se calasse. Há um segredo importante a refletirmos aqui. Porque um homem que até então era insignificante começa a ganhar tanta notoriedade a ponto de gerar incômodo. Eu quero mencionar aqui para quem crer e quem não crer, não tem problema. O mundo espiritual reconhece quando a hora da virada do cativeiro está chegando. Você calado não incomoda, você prostrado não incomoda, você desistido não incomoda, você desigrejado não incomoda, você morto em delitos e pecados não incomoda, você reclamando não incomoda, mas quando alguém começa, mesmo que seja baixinho e devagar, dizendo: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu amo esta hora da história. Para mim é o ápice da história, porque dizem para ele: e o é meu. Quando é meu eu aviso: cale-se, pare de incomodar, não clame. E aí eu gosto de fazer a seguinte pergunta à igreja e a mim: o que fazemos quando tentam nos calar? O que fazemos quando somos criticados de forma injusta, apontados, perseguidos, cerceados, zombados? Eu não sei o que vocês fazem, eu sei o que eu estou tentando fazer e quero te motivar a tentar fazer. Mas o texto diz o que ele fez, e o que ele fez, eu creio, trouxe arrependimento nas regiões celestiais a quem tentou pará-lo. Eu tenho uma palavra para esta igreja neste domingo e eu vou entregá-la no poder do Espírito Santo. Demônios vão se arrepender. Eu estou usando antropopatia mesmo. Demônios vão se arrepender de ter tentado calar você, porque o que vai acontecer vai ser um fenômeno espiritual poderoso. Mas ele clamava cada vez mais, mas ele clamava cada vez mais, mas ele clamava cada vez mais, mas ele, aponta para alguém que você conhece o nome, grita para ele: fulano, é agora que você vai além. É agora que você vai além, é agora que você vai além. Você vai clamar mais, você vai clamar mais, você vai clamar mais, você vai clamar mais, você vai clamar mais. Estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem e eu vou entregar. Satanás vai se arrepender de ter tentado calar você. Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou. Mesmo com as contrariedades, ele clamava mais. Como ele não desanimou? Joseph Carril diz: a intensidade do clamor a Deus é diretamente proporcional ao peso do fardo que nós carregamos. Sabe por que tem gente parando à toa? Porque a vida está fácil demais para ele. Agora, dependendo do nível de guerra que você está, meu irmão, e outra,
Eu já acabei de dizer que a gente não pode medir quem não grita como menos espiritual, porque algumas vezes ele está no altar da oração, a gente não sabe. Outros sim, preciso dizer, não meça o seu irmão a partir do grito dele como fanático, como alguém que está perturbado, como um crente que quer aparecer. Só ele sabe o nível do que ele precisa e o clamor que ele tem para entregar. Clama, 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 clama. E Jesus parando. Eita glória! E Jesus parando. E Jesus parando. E Jesus parando. Um dos desafios de cada autêntico ministro de Jesus: parar. Agora há uma equação aqui linda. O rapaz não parou, Jesus parou. Se você para, Jesus passa. Se você não para, Jesus para. Alguém se aproximou do cego? Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Quem não foi embora, diga glória a Deus. Glória a Deus. Alguém se aproximou do cego e disse assim a ele: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A Bíblia não diz se foi um discípulo, se foi um integrante da multidão, mas pela expressão tem bom ânimo, podemos compreender que é alguém que conhecia o modus operandi de Jesus. Em que sentido? Jesus, em algumas vezes, antes de realizar um milagre importante, olhava para a pessoa, percebia seu semblante caído, sua dor. E Jesus, antes de operar o milagre, dizia a esta pessoa: tem bom ânimo. Quem está indo até a pessoa não é Jesus, é alguém levando a mensagem de Jesus. O cego é cego, então ele nem sabe a cara da pessoa, qual é e como está. Se você entender que o mensageiro pode ser alguém que você simpatize ou alguém com quem você não se identifique. O mensageiro pode ser alguém que, na sua opinião, grita muito ou fala baixo. O mensageiro pode ser alguém conhecido ou desconhecido. Mas, se a mensagem for de Jesus, não comporta indiferença. A mensagem de Jesus exige da nossa parte uma reação diante da grandeza do que Ele está dizendo. Esta noite a pergunta é: com qual prontidão nós atendemos ao chamado de Jesus? Jesus olhou para o jovem rico que entrar na história para viver os últimos capítulos decisivos do ministério de Jesus, disse a ele: vai, vende o que você tem, divide com os pobres. E ele saiu triste e se retirou. Agora não é Jesus, é um mensageiro levando a palavra de Jesus, que chega para um homem que não é rico, mas que tem um elemento em sua mão capaz de fazer algo por ele. O que? A saber, a capa. Como durante o dia a capa fica estendida aos pés dele e as pessoas jogam esmolas, durante o dia a capa é sinal de provisão. Quando entardece, ele retira o que recebeu, pega a mesma capa e cobre o corpo, sinal de provisão. Quando Jesus diz: levanta-te, através do mensageiro, que o mestre te chama, ele não pensou duas vezes, não enrolou a capa, não levou a capa, não carregou a capa, não colocou a capa no guarda-volumes. Ele começou a viver a alegria da antecipação. Quem sabe quem é Jesus vive a alegria da antecipação. Existem milagres que vão demorar alguns meses para acontecer ainda, mas na atmosfera de glória que está esse culto, nós já estamos vivendo a alegria. Tem um tecladista cheio do Espírito Santo para me acompanhar. Ele
Ele não dobrou a peça, não pediu para ninguém cuidar. Não espere certas coisinhas de quem está vivendo um encontro real com Jesus. O jovem rico saiu, se retirou. Este não, pegou a capa e lançou. Em Lucas 18:40, a Bíblia diz sobre esse mesmo episódio, que Jesus ordenou que alguém trouxesse o cego. Esse é um tipo de guia. Ouça o que o texto diz no versículo 40 do capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, que também conta a mesma história. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe. Que gloriosa contradição. Uma multidão dizendo, cala. Mas uma pessoa dizendo, vamos. Nós queremos hoje, nesta noite, sermos os que dizem, vamos. É possível que parte de tudo que ouvimos sobre a vida da pastora Liliane passe exatamente por isso. Em um mundo em que as pessoas não olham, não atendem. E quando olham, dizem, fique. Sobressai-se em amor quem é capaz de estender a mão e dizer, vamos. Com o amor de Jesus pulsando em seu coração, diga para pelo menos uma pessoa querida, meu irmão, vamos. Ele lançou de si a capa. E eu já disse a esta santa igreja que aquela capa tinha duas funcionalidades. Durante o dia, ela aberta era um lugar de provisão. Durante a noite fechada, ela era um lugar de proteção. Para você não esquecer nunca mais, no 3, você vai dizer bem alto assim, ó, provisão e proteção. Vamos lá? 1, 2, 3. Provisão. Provisão. Possivelmente foi isso que o jovem rico não entendeu. Vou viver do quê? Provisão. Proteção. E como as pessoas me quererão bem, como eu vou acessar lugares importantes na sociedade se eu deixar de ser rico? Provisão e proteção. Quando o cego pegou a capa e jogou a capa fora, o que ele estava dizendo nas entrelinhas, eu disse entrelinhas, é isto: a partir de hoje, a minha provisão vem dele. A partir de hoje, a minha proteção é ele. Levanta a tua cabeça, porque aquele que te achou na beira do caminho está gritando o teu nome uma vez mais nessa noite, domingo. Ele está dizendo, tua proteção sou eu, tua provisão vem de mim, tua proteção sou eu, tua provisão vem de mim, tua proteção sou eu, tua provisão vem de mim, tua proteção sou eu. Sua provisão não vem dos homens. Sua provisão não vem dos jogos. Sua provisão não vem do seu esforço. Pare de se queixar por pessoas que não fizeram por você. Ah, mas o meu pai fez por todos os filhos quando chegou na minha vez. Ah, mas o meu cunhado levou todo mundo para lá, mas não me levou. Uma vez Abraão lutou ao lado do rei de Sodoma em uma guerra e venceram a guerra. Obviamente, né, Abraão estava ali. O amigo de Deus, venceram a guerra. Quando terminou a guerra, o rei de Sodoma disse assim para Abraão: Abraão, pode pegar o que você quiser aí, a sua parte nos despojos. Abraão, há momentos atrás, havia entregue o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. E tinha recebido uma palavra de Melquisedeque que ele assimilou imediatamente. Quando o rei de Sodoma disse: pega uma parte disso aí, é seu direito, você lutou, pelejou, nós ganhamos. Ele olha para o rei de Sodoma e diz assim: eu não quero nada, apenas o que os moços consumirem no caminho. E como crente é sincero, ele levantou a voz e disse: eu já levantei as minhas mãos para o Deus possuidor do
do céu e da terra. Não quero nada. E Abraão continuou naquela sinceridade que faz a gente ficar constrangido. Eu não quero nada, para que amanhã você não diga: eu enriqueci a Abraão. Nesse momento eu entendo, porque pessoas que puderam fazer não fizeram, puderam abrir e não abriram, puderam promover e não promoveram. Era Deus dizendo: tire a mão, orgulhoso. Eu já tenho um contrato de provisão assinado com ele. Quem vai fazer sou eu. Quem vai abrir sou eu. Quem vai garantir sou eu. Porque amanhã você não vai contar por aí que exaltou meu servo. Ele já levantou a mão para mim. E eu sou o possuidor do céu e da terra. Abrace na sua alma quem não fez. Ame no seu coração quem não fez. Agradeça a Deus por quem não fez. Perdoe por quem não fez. Deus decidiu fazer sozinho. Não é sempre não. Deus usa a gente. Deus usa a gente. Deus usa a gente. Mas tem dia que Ele dá folga ao batalhão e diz: dessa vez sou eu. Eu concluo dizendo: capa lançada fora. A minha proteção. A minha proteção. A minha proteção. Daqui a pouco Jesus vai perguntar para esse moço: o que queres que eu te faça? E ele vai responder: Senhor, que eu torne a ver. E o Senhor vai dizer a ele: vê, torne a ver. Vai, tua fé te salvou. Sozo, salvação completa para todas as áreas: cura física, espiritual, emocional, religação com Deus, completamente salvo. Aquele homem tinha tudo para dar as costas e ir embora, viver a vida dele, a melhor vida possível agora que ele voltou a ver. Mas ele tem a coragem de fazer o que o jovem rico não fez. Tinha uma vaga para discípulo aberta para a última semana. E ao invés de ir embora, ele se levanta. E a Bíblia diz: segue a Jesus estrada fora. Ele não viu as bodas em Caná. Ele não viu a ressurreição do filho da viúva de Naim. Nem ouviu Jesus dizendo: Talita cumi, na casa de Jairo. Mas ele entendeu que nem que fosse para percorrer os últimos quilômetros do ministério de Jesus, era a hora dele. O que passou, passou. Os erros que cometemos, as oportunidades que foram embora, o que não fomos, não há como mexer. Só que eu sei que nós estamos vivendo, e agora eu estou dizendo poeticamente, não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel, que eu não sou especialista em escatologia. Nós estamos vivendo a última semana. Torno a dizer, não é escatologia, não é sobre Daniel. Estou falando sobre um último chamamento. E se eu perdi muita coisa até aqui, estou decidida que não perderei mais coisa alguma. Capa no chão. Retorno e concluo. Minha provisão vem dele. Mas o que aquele homem também estava dizendo era: a minha proteção é Ele. Você consegue ficar de pé? Eu sei que esta igreja tem intercessores. Por isso eu vou pedir para que os intercessores entrem em oração agora. Não se distraia.
Eu não preguei um texto sobre aniversários, porque esse é o meu terceiro encontro pessoal com a pastora Liliane. Mas eu, ao olhar para ela, percebo que ela não é pessoa que gostaria que a pregação fosse sobre ela. Ela tem cara de gente que quando compra o bolo, reparte para todo mundo comer. Caso contrário, ela teria trazido uma pessoa um pouquinho mais delicada do que eu para essa noite. Eu pedi para que o ministério de intercessão desta igreja nos ajude em oração, porque esta é uma noite de quebra de fortalezas. Perceba que há uma mudança, né? Atmosférica quando a gente diz isso. Eu vim dizer para você que a sua proteção, tá? Respire para você ficar bem tranquilo. Segundo a Bíblia, e nesse ambiente de culto que cremos nisto e desta forma, não é o galho de arruda, não é a plantinha comigo ninguém pode, nem a espada de São Jorge. A sua proteção não é o óleozinho que você passa no corpo. A sua proteção também não são os 4 cadeados que você põe na porta, que se tiver um incêndio você nem sabe como vai abrir. A sua proteção está naquele que te encontrou caído na beira do caminho. Arrebenta essa fitinha essa noite do teu corpo, porque a tua proteção está naquele que te encontrou na beira do caminho e gritou o teu nome. Se ele gritou o teu nome, ele é responsável pela tua vida. A tua proteção não está nos banhos que você toma, nas águas que você bebe. A tua proteção não está na arquinha que você levou para casa. A tua proteção está naquele que te encontrou caído na beira do caminho e chamou teu nome. Se você está cheio do poder do Espírito Santo, ou pelo menos pretende ficar, pegue na mão desta pessoa que está do seu lado e grita assim para ela: sem a permissão de Deus, ninguém te toca. Continua naquela ligação, o irmão do teclado. Aquela. É aquela. Sem a permissão de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Começa a dizer para ele: a minha fé está em ti, a minha fé está em ti, a minha fé está em ti. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio altíssimo, é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Eu estou orando agora com essa igreja santa, para que todo espírito que faz oposição à pregação do Evangelho de Jesus bata em retirada. Medo vai embora. Você não tem que renovar pactos. O teu pacto é com Jesus Cristo, que derramou o sangue dele pelos teus pecados. Você não tem que cumprir promessas, é ele quem vai cumprir toda a palavra boa que já te diz. Estou chamando você que quer entregar sua vida para Jesus esta noite.
Você que quer jogar capa, religião, o que os outros pensam, tudo no chão, e se entregar só para Jesus. Sai do teu lugar agora, porque eu quero orar aqui com você. Pede licença quem você tiver que pedir. O pessoal vai ser simpático com você. E vem para cá. Estou chamando você que está afastado da casa do Pai, da comunhão com a igreja, deixou de congregar, ficou em casa triste, parado. Mas Deus te trouxe esta noite para te dizer: vem participar do que eu vou fazer nesses últimos dias. A igreja está orando. A igreja está orando. Redobre a oração. 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 Estou chamando um casal para vir juntos agora. Estou chamando uma família para vir juntos agora. Traz teu filho com você, traz tua esposa com você. Nem mais um dia do jeito que estava, nem mais um dia do jeito que estava, nem mais um dia do jeito que você estava. Tem mais. Tem mais. Eu sei que os intercessores estão orando, mas eu sei que mais gente pode orar. Ei! Teu provedor é Ele. Teu protetor é Ele. Não tenha medo de nenhuma voz que te ameaça nem te limita. No nome de Jesus, sai do teu lugar agora e vem. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Nós já vamos orar. Eu só quero me fazer mais clara. Aonde houver uma pessoa que parou na caminhada, no nome de Jesus, esta é a noite de recomeçar. Pode ficar em paz, que eu vou pedir a gentileza de que ninguém faça fotos suas aqui na frente. Isso não vai acontecer. Talvez você acredite que tem que ser lá na igreja onde você parou, mas isso não tem nenhum sentido.
Não é lembrar de onde você congregou, é lembrar de onde você caiu. E você não caiu dentro de um prédio. Você caiu na fé, na oração, na esperança. Irmãos, eu não me alongo em apelos, mas o Espírito me constrange. No nome de Jesus, o próximo semestre não pode ser como este que nós estamos. Vem pra cá, recomeçar. O ministério de louvor desta igreja está no coro, equipe de louvor, conjunto de louvor, no coro agora. A igreja vai soltar a voz. E agora, Jesus está puxando o restante da rede.